Avelino Israel de Souza e Maria José de Souza, Jorge Israel de Souza nasceu em 4 de agosto de 1929 na cidade de Cruzeiro. Aos 12 anos, veio morar em São José dos Campos. Aos 14, Jorge deixou um emprego na antiga tecelagem Paraíba para aprender a profissão de alfaiate com seu tio Manuel. Aos 27 anos, casou-se com Maria Aparecida de Souza, mineira de Juiz de Fora, falecida em novembro de 2014. Com ela, teve 7 filhos: Avelino, José Carlos, Eliane, Luiz Armando, Yara, já falecida, Ana Maria e Valéria. Por volta dos seus 60 anos, Jorge deu uma contribuição importante para o choro joseense. Ao lado do maestro Cunha e de outros amigos músicos, ele foi responsável pela criação do Clube do Choro Pixinguinha, do qual ainda faz parte. Quem me recebe hoje para o Entrevistas é Jorge do Bandolim, como é conhecido no meio musical, ou Jorge Alfaiate, como ainda é chamado por muitos na cidade. Estamos aqui num lugar lindo, um dos lugares que eu mais amo em São José dos Campos, Parque Vicente Aranha, e numa sala que leva o nome do meu entrevistado. Quem me recebe hoje, Jorge Israel. Muito obrigada, viu, Jorge, por ter me recebido aqui. Pois não, não precisa agradecer, não. Não? Para mim é uma satisfação. Te chamo de senhor ou de você? De você. De você? É. Então tá bom. Então eu quero começar. Como que você se sente estando numa sala que leva o seu nome? Eu me sinto vaidoso, né? Fico vaidoso, porque é muito bom você receber uma coisa assim do que depois que você morre, né? Daí você não vê mais, né? Enquanto você está vendo, está vivo, você pode ver o quanto as pessoas gostam da gente também, né? Claro, muito importante. Inclusive, se você vier ao Vicente Aranha, aqui nesse pavilhão tem uma exposição que vale a pena conferir. Ô Jorge, eu vi que você trouxe um bandolim e esse bandolim não é nada moderno, né? Não, Me conta a história dele. Esse bandolim foi do meu pai, né? Meu pai comprou esse bandolim em 36, né? 1936. E quando o papai comprou esse bandolim, ele já era obsoleto, já era fora de moda, né? Tanto é que ele não estava nem no estojo, ele estava encostadinho na parede, né? Aí meu pai olhou todos aqueles bandolins e falou assim: e aquele ali? Não, aquele ali não está nem à venda, está encostado. Não, eu quero ver. Meu pai pegou o bandolim, né? Experimentou, ele não perguntou nem preço. Eu vou levar. Pode embrulhar para mim que eu vou levar. Escolheu. Ele só pegou, viu se estava afinado, aquela coisa toda, né? E esse bandolim, ele foi usado até quando? Esse bandolim, do seu pai passou para você, né? Porque esse bandolim eu tocava nele, né? Eu arrebentava as cordas dele quando era pequeno, né? E escondia ele embaixo da cama, né? Meu pai não vê, né? Daí quando meu pai ia chegar, eu sabia que ele ia chegar, eu ficava emendando as cordas, né? Mas meu pai nunca ficou zangado comigo por causa disso, não, né? Porque ele via que eu também tinha vocação, né? Para a música. E que de fato eu aprendi com ele mesmo, né? Muita coisa eu aprendi com ele, né? Aprendeu a tocar sozinho? Eu sou meio autodidata, assim, né? Eu aprendi música quando era garoto, né? Tinha meus 12 anos, eu aprendi aqui, porque eu vim para São José em 41, né? E aqui nós tínhamos aqui professor de música, o senhor José Tito Alves da Silva, né? Que ele trabalhava no Olímpio Catão, na escola Olímpio Catão. E eu fui aprender com ele, eu estava com 12 anos, né? E ele me disse: olha, eu vou passar uma lição para você. E eu já ganhei a bolsa de estudo já no primeiro dia, né? Porque ele me deu uma aula, e essa aula era... Eu não quero dizer com isso que eu sou tão inteligente, eu tinha memória boa, eu era criança, né? E ele falou: essa lição você volta daqui a um mês. E eu no dia seguinte estava lá, né? Uma lição. Ele falou: o que você veio fazer aqui? Eu falei: não, mas você não sabe ainda. Eu falei: eu sei. Sabe? Não sei, então vamos ver. Peguei a caderno para ele e já ganhei a bolsa, né?
Ele falou, não vou cobrar audição de você. Porque essa lição é difícil, mas eu gosto. Eu passei a noite toda estudando, mas no dia seguinte eu respondi para ele. Mas quando você fez aula de música com o professor que era do Olímpio Catão, era bandolim ou era outro instrumento? Violino, cavaquinho? Violino. Eu cheguei a tocar violino, né? E o Ayrton Vilaça também nessa época aprendeu também. Nós estudamos juntos, né? Eu com o Ayrton. E o Ayrton também, eu me lembro até o dia que o Ayrton foi lá, né? Com o bandolim, ele e o pai dele. Foram ele com um bandolim bonito e tal, apresentaram. E começaram a aula ali. Eu já estava alguns dias lá com o seu Tito aprendendo, né? É a mesma afinação do violino, né? Por isso que já foi fácil tocar o violino, né? Eu cheguei a tocar até na rádio, aqui nós tínhamos aqui um programa na Rádio Clube, né? Nós fazemos toda sexta-feira, né? Nós fazemos na sexta-feira o programa da saudade, né? Então eram valsas e mais valsas que nós tocávamos, né? Trabalhava aqui na Santa Casa, ele era enfermeiro aqui, o Lívio. E o Lívio fazia parte do nosso conjunto, né? Então nós tocávamos na rádio toda sexta-feira, né? E nós atendíamos pedidos, né, para tocar. Mas você não é de São José dos Campos, né? Não. Você nasceu aonde? Nasci em Cruzeiro. Em Cruzeiro, e eu sei que seu pai foi policial. Apesar dele ser policial, ele era músico também. Não tinha um preconceito de policial ser músico? Entrou na Guarda Civil do Estado, estadual, em 32, na Revolução, né? Mas o papai ele fazia de tudo, né? Ele era aquela pessoa que... Porque nessa época, você sabe que o emprego, essa questão de emprego, né? Hoje o operário, ele entra numa firma, ele tem direitos, essa coisa toda. Antigamente, né, as pessoas sobreviviam, né, pelo que ele sabia fazer, né, pelas coisas que ele sabia fazer, né. Então ele trabalhava por conta própria, né, ele fazia tudo. O papai também era assim, né, ele fazia muita coisa. Até que em 32, né, nós temos um primo que era do Exército, né, e o papai já estava se arrumando para ir para a Revolução. Né? Ele falou, não, você não vai para a Revolução, não. Eu vou botar você na Guarda Civil. Aí o papai entrou para a Guarda Civil. Ô Jorge, eu vi numa entrevista que você se considera um músico amador, não profissional. Exatamente. O que falta para ser um músico profissional? O profissional é o seguinte, porque antigamente quando você se dirige para uma profissão, eu gosto muito da alfaiataria, de fazer, né? Eu gosto muito, porque você está criando alguma coisa, né? Sabe o que é você pegar um tecido, né? E se transformar aquele tecido numa roupa. Que eu vou falar com você daqui a pouquinho sobre a alfaiataria, mas antes, o músico amador que você se considera, por que não profissional? Então, justamente porque não teve oportunidade, né, de ser profissional. De não ter feito uma faculdade de música? Exatamente, isso. Porque a gente aprendeu com os outros, né? Nós somos imitadores. Chegou a tocar na Rádio Clube? Tocamos. Além da Rádio Clube, tocou em alguma outra rádio? Não. Só na Rádio Clube? Só na Rádio Clube. Na Rádio Clube tinha muitas apresentações de música no sábado, né? Tinha sim. E nós uma vez tocamos também. Interessante... a gente tocava assim, né? E gostava de tocar, né? Como gosto até hoje, né? Hoje, por exemplo, ainda toco, né? Ainda toco. Já toquei aqui no outro dia, aqui na Vida, né? Vim com o pessoal aí, né? Tocar com a Turma de Choro, né? Eu toco sempre com eles também, né? Turma de Choro, Jorge. Você é o fundador do Clube de Choro Pixinguinha, aqui em São José. Mas como que foi essa fundação do Clube de Choro? O que aconteceu que vocês fundaram? Do dia para a noite você resolveu fundar? Como que foi? Não. Quem fundou? Porque o Maestro Cunha, né? O Maestro Cunha é um apaixonado por música, né? Ele conversa tudo para ele é música, né? E ele veio aqui para São José dos Campos, né? Ele é da aeronáutica, né? E ele tem uma coisa engraçada como essa, não sei se ele não vai ficar zangado de eu falar, mas o irmão dele, o mais velho, era músico, né? E ele
ensinou música para todos os irmãos. Quisesse ou não quisesse aprender, tiveram que aprender a música, né? E você já conhecia o maestro antes ou vocês conheceram na noite? Fiquei conhecendo, exatamente. Eu fui uma vez no local onde o maestro estava tocando, né? E eu fiquei conhecendo ele lá. Né? Ele tocava o que nessa época? Ele tocava saxofone, clarinete, né? Sempre instrumento de sopro. Sempre instrumento de sopro. Agora, Jorge, antes de chegar ao Clube de Choro Pixinguinha, você deve ter feito muita serenata, mas eu quero saber essa história daqui a pouquinho. Depois do intervalo, a gente vai fazer uma rápida pausa. Daqui a pouco o Jorge continua falando sobre as serenatas, que eu quero saber se ele fez mesmo ou não, se é coisa de filme, de novela ou se aconteceu realmente. E também sobre a outra profissão, porque o Jorge é muito conhecido aqui na cidade como Jorge Alfaiate. Daqui a pouquinho, não sai daí. Quando eu penso nesse homem, Jorge Israel, me vem assim à mente duas coisas muito importantes. Primeiro delas é a saúde física, né? Que homem, 9 décadas já de vida, com essa saúde, essa caminhada, esse jeito de chegar, de sair, sempre muito bem postado, né? Bem arrumado. Não é à toa que foi um grande alfaiate. E a saúde espiritual, eu agrego aí a saúde emocional. Já vi Jorge Israel passar por algumas situações dolorosas da vida, no momento da despedida da esposa querida, com seu depoimento, no momento da despedida da filha, uma das filhas queridas também com seu depoimento. Isso me tocou muito o coração e eu percebi que ele tem uma saúde espiritual muito grande. Que a vida preserve você e continue sempre muito bonito, altivo na sua grandeza, Jorge Israel, porque não só nós, os que estamos te acompanhando, precisamos, mas a vida precisa de ti e da tua sonoridade, do teu equilíbrio. De volta com entrevistas, hoje com o Jorge Israel, que também é conhecido como Jorge Alfaiate, mas antes dele falar da alfaiataria, a gente falava no bloco anterior sobre serenatas. Jorge, você fez muita serenata? Muita serenata. Serenatas encomendadas ou não? Não, nós só por conta própria, né? Nós saímos. Até naquela época eu fazia serenata de violino, não era de bandolim não, né? E às vezes de madrugada eu já estava dormindo e vinha um colega meu com violão, né? Eu morava nessa época na Rua Siqueira Campos, era no 607, né? E eu era garotão nessa época, 16 anos mais ou menos, né? E então vinha um cidadão ali com violão, aí eu já levantava, já pegava o violino e já saímos. Saímos para a cidade inteira. Amanhecíamos na rua da Serenata, né? E naquela época nós tínhamos aqui uma rua, a Rua Pardebuna, era uma rua era uma turma de briguento que tinha naquela rua. Mas eu tinha uma turma que andava junto comigo, porque eu não podia acontecer nada comigo, né? Porque eu era um músico, né? Então, e nós andávamos, e a turminha andava atrás junto com a gente, né? Até uma segurança, você andava com segurança. Com segurança. Até uma vez eu estava fazendo uma serenata para uma namorada minha, né? E todo mundo ali, eu tocando aquela valsa Sobre as Ondas, né? No violino. Me chega um deles com uma metade, um tijolo e pá, na porta, né? Saiu todo mundo correndo. Mas será que era alguém que gostava dela também ou não? Não sei. Todo mundo estava gostando da música. Bagunceiro, né? Levou, alguém já jogou água em vocês de estar fazendo serenata? Não, graças a Deus não. Não? E Jorge, quando vocês tocavam, você já teve que tocar com alguém que você estava brigado com a pessoa, mas tiveram que tocar junto, fazer uma coisa, fingir que nada estava acontecendo? Uma vez eu tinha aqui um motorista de praça aqui, ele tinha uma filha e ela era minha namorada. E eu fui fazer uma serenata para ela, até que você me perguntou se eu fazia serenata, né? Eu fui fazer uma serenata para ela. E eu estava tocando ali, então ele gostava muito de música, o pai dela. Então ele veio, né? Ele veio, parou o carro ali e ficou pedindo música para mim, para tocar, né? A serenata que era para a filha ficou para o pai. Toca essa, toca aquela, e eu fui tocando, né? Foi interessante isso aí. Nas serenatas, quais eram as músicas mais tocadas? Olha, naquela época, serenata principalmente, eu tocava muita valsa, né? Então eram valsas da época, né? Nós tocávamos Rapaziada do Brás, né? Tocávamos Dira-se, né? E tinha uma outra valsa também, Subindo ao Céu, né? Tinha outra valsa também que nós tocávamos,
Escala do Inferno, né? Enfim, tinha um monte de música que a gente tocava, né? Além de músico, você foi alfaiate. Profissão essa que você praticamente carregou a vida toda, né? Exatamente. Mas antes de ser alfaiate, o que você já fez? Eu fiz tanta coisa. Eu fui até charreteiro. Eu ouvi falar mesmo. Trabalhou na Tecelagem Paraíba, foi charreteiro ali perto do mercado. Eu morei em Jacareí, 39, né? Nessa época eu estava com 9 para 10 anos, né? E eu passei numa agência, lá tinha um carrinho, eu comprei o carrinho. Então eu pegava compra no mercado com esse carrinho, né? E cheguei a fazer aqui em São José também, né? Nós íamos aqui no mercado municipal e eu pegava compra, né? Eu ganhava meu dinheiro ali, né? E por pouquinho você não foi mecânico? Eu queria ser mecânico, né? Então, justamente naquela época, a mamãe foi falar com o Pulido. O Pulido tinha aqui na Rua Sebastião em frente ao mercado ali, ele tinha uma oficina mecânica ali. E é italiano, o Pulido, né? E ele falou para a mamãe, pode mandar o menino aí, mas se ele cortar um dedo aí, eu não tenho nada com isso. Ela já me mandou. Ela achou que ele já ia cortar o dedo, né? E quando eu era garoto, nós morávamos na Siqueira Campos, na 607, eu aprendi a fazer alguma coisa ali. Mas depois eu não queria ser alfaiate, né? Eu queria ser mecânico, né? Queria trabalhar em mecânico. Tanto é que quando eu fui trabalhar na Tecelagem Paraíba, eu fui para trabalhar de mecânico. E eu tinha aprendido datilografia, né? Era datilógrafo. Daí eles precisavam de um garoto lá no escritório e eu acabei indo para o escritório, né? E lá eu trabalhei uns 2 anos lá na Tecelagem. Na época da guerra até, né? Na época da guerra, trabalhei lá. E eu conhecia tudo dentro da Tecelagem Paraíba, né? E eu sabia todas aquelas sessões todinhas, né? E eu conhecia bem a Tecelagem Paraíba. Então, se eu ficasse lá, me aposentasse lá, eu ia me dar bem, viu? Mas também não é de tudo diferente. A tecelagem trabalhava com tecido, com cobertores, né? Exatamente. E aí você foi trabalhar com tecido, mas com terno. Agora eu gostava muito, eu queria ser militar também, sabe? Eu queria ser militar. Só que nessa época, em vez de eu ir para o exército, eu fiz tiro de guerra, né? Eu tinha uma vontade, mas eu fazia outra. Era avesso. Ô Jorge, quando você era alfaiate, e eu me lembro muito bem, até a gente conversou fora do ar, que você andava com uma maletinha para cima e para baixo e de terno. E parecia um advogado andando para cima e para baixo. Já te confundiram com advogado? Com esse negócio de ser advogado, eu ia para o fórum, né? Porque eu tinha também fregueses no fórum, né? E eu era chamado de doutor lá, por muitos advogados de São Paulo, vim de São Paulo, né? Vim para cá. E eu tomei muito cafezinho com eles ali. Doutor, vamos tomar um cafezinho. E aí, você nunca teve vontade de ser advogado? Advogado? Olha, não? uma vez eu fui com um amigo meu, até esse aí tornou-se advogado, ele se formou. Só que eu entrei por uma porta e saí pela outra. Eu não quis estudar. E de cliente da alfaiataria? Soube que o Chico Triste, o folclorista conhecidíssimo Chico Triste, foi cliente do Jorge. Teve algum outro cliente? O Chico Triste, ele, além de ser ele era meu amigo, além de ser meu freguês, né? E nós tínhamos muito em comum, porque ele gostava também de música, né? Ele era músico também, gostava. E o Chico Triste, ele falava muito de folclore, essa coisa toda, e eu aprendi muito com ele também, né? E nós ali, como eu tinha alfaiataria na Siqueira Campos, e ao lado da minha alfaiataria tinha um bar à direita e tinha outro bar à esquerda, né? Então nós chegávamos no sábado ali, e nós ficávamos tomando ali aperitivo com ele, né? E ali a gente ficava batendo papo, conversando, né? E às vezes ele já pergunta assim, você não sabe nada. E teve muitos clientes, né? Teve muito cliente. Nem vai lembrar o nome. Graças a Deus, nem vou lembrar. Isso é verdade. Um dia desse, um advogado ligou para mim e falou, ô Jorge, eu sou fulano. Eu digo, meu filho, vem aqui em casa porque eu não vou lembrar de você, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Cliente bom é aquele que elogia ou aquele que reclama?
Olha, a gente aprende muito com aquele que reclama também, né? Porque aquele que reclama mostra para a gente os erros da gente, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Nenhum profissional é perfeito, né? Porque cada vez que se você pegar uma roupa minha, né? Eu fazia, você medir um ombro, por exemplo, se você quiser medir o outro, vai dar diferença. Porque na hora que eu estou fazendo uma prova, né? Eu estou vendo por um aspecto, né? Eu já fiz arrumação de roupa de noite, dormindo. Acordava de madrugada, peraí, aquela prova que eu fiz assim, eu mudava tudo. Dia seguinte ia lá e fazia, dava certo. Né? E como que você conciliou a alfaiataria com a música? Porque nunca parou de tocar, né? Não. Até na alfaiataria nós tocávamos também, né? Nós tínhamos um grupinho que era na alfaiataria de tocar, né? E como a alfaiataria também é arte, né? Você fica à vontade, né? Porque você vê que coisa interessante, né? É a mesma coisa um construtor, ele pega um terreno, eu pegava um tecido, por exemplo, né? E dentro eu começava desde a venda, então nessa casa eu sou vendedor também, né? Porque eu tinha que convencer o freguês a levar aquele tecido, né? E outra, saber o gosto dele, né? Porque ele tem um gosto, né? Eu tenho as minhas preferências, mas eu não podia me envolver no gosto do freguês, né? Podia até orientar, faz essa, que é mais bonita, que ela fica bem para você, essa coisa toda, né? E deu para conciliar bem a música com a alfaiataria? Deu para conciliar bem, porque as duas coisas eu gosto. E você ganhou mais dinheiro com a música ou com a alfaiataria? Olha, eu não ganhei dinheiro nem com uma coisa nem com outra. Eu não tenho meu pé de meia, não. Não fez? Não. Mas como músico? Meu pé de meia e a coisa que eu ganhei, que eu tenho, que eu gosto muito, né? E que me orgulho muito é a minha família, meus filhos, né? Que a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Todos os filhos muito bem criados, né, Graças Jorge? a Deus. Me fala uma coisa, qual que é a semelhança maior entre a máquina de costura e os instrumentos? Tem alguma semelhança? Tem sim. Porque é interessante, se você pegar uma máquina de costura para costurar, você está acostumado com ela, você vai costurar uma outra, achar diferença, né? Assim como o instrumento também, né? Eu acostumei com esse instrumento ali, né? Eu posso pegar um instrumento melhor do que aquele lá, mas eu sou capaz de executar bem como executa aquele ali, entendeu? É isso aí. Agora, as máquinas, hoje, por exemplo, as máquinas são muito mais modernas, né? E eu também não estou trabalhando mais também, né? Para mim, ela pode se modernizar mais do que... Né? Não estou mais. A alfaiataria acabou, mas a música não. A música não. O Jorge falou do instrumento que ele escolheu. A gente vai dar uma rápida parada só para ele pegar esse instrumento. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente saber mais um pouquinho desse alfaiate, músico, pai e tantas outras coisas. Fica aí, tá? Passando aqui para falar um pouquinho do Jorge Israel, Jorge do Bandolim, meu pai, que teve forte influência na minha escolha profissional, que é a música. Nós tínhamos em casa sempre música presente, música ao vivo. Ele, como um bom chorão, como um bom instrumentista, reunia os seus amigos para tocar nas rodas de choro. E eu estava sempre perto, sempre próximo, sempre gostei muito de ouvir. E quando eu comecei a aprender violão, eu devia ter uns 12 anos, ele me incentivou bastante para que eu aprendesse o instrumento. Então, meu pai, sim, teve grande influência, não só em ter lá em casa, né, esses grupos de choro, mas assim, muita música, muito disco, muitos cantores, muita influência de música boa a gente tinha lá. Então, o seu Jorge faz parte aí dessa minha vivência musical. Beijo, pai.
habilidade nos dedos, é prática? Tem que praticar todos os dias? Se você ficar um mês sem tocar, você já acha a diferença, viu? Eu cheguei a ficar agora esse ano, agora, uns 4 meses sem tocar. Então você fica a mão, porque você vê que eu tenho calo aqui, ó. Sim, tá vendo? Calo de tocar, né? É das cordas, né? Mas quando você fica algum tempo sem tocar, você vai tocar machuca, né? Machuca. Né? Então tem que praticar. Essa música que você tocou agora, Jorge, se chama Júlia, né? Essa é a Júlia. Júlia, em homenagem a minha neta, né? A sua neta, Júlia. Né? Mas olha só, Jorge, você tem 12 netos. Eles não ficaram com ciúmes, não, de você ter feito só para Júlia? Eu tenho 12 netos, são 8 masculinos e 4 meninos, tá? E só a Júlia ganhou uma música? Não é que a Júlia, só a Júlia ganhou uma música. Você sabe que a gente é pego assim, né? Como um automóvel que não tá bom de motor, pega no arranco, né? Então, de repente, você faz alguma coisa depois que você pensa que fez, né? Mas essa música ficou linda mesmo, uma ótima homenagem. Já foi tocada várias vezes também pela Antonieta e o Alexandre, né? E também o Marquinho, que está lá em Portugal também. Eles tinham um conjunto e eles tocavam isso aí, né? E Jorge, antes de você ter os netos, teve os filhos. São 7, né? São. Quem são? É o Avelino, José Carlos, Eliane, Luiz Armando, né? A Yara, a Ana Maria, que é a cantora, né? E a Valéria, que está aqui conosco. Né? A Valéria trabalha aqui no Vicentino Aranha, o Avelino trabalha na prefeitura, o Zé Carlos é palhaço, né? O Zé Carlos é aposentado da Embraer, né? Mas ele tem a empresa dele de comicidade, né? O Zé Carlos, eu lembro dele na época do Riso, palhaço Giló. Exatamente. Não é Giló, não. Não era Giló? Não, ele é... Meu Deus. Avelino, socorre a gente. Berinjela. Mas Giló e berinjela é tudo igual, não é? Pra mim é tudo legume. Giló. Eu acho que combina mais com Giló. É berinjela. Você gosta de Giló? Não gosto, mas berinjela eu gosto. Berinjela eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Giló com frango? Não, com frango não como carne. Não come? Não. Mas o que come com frango não é Giló também, é quiabo. É quiabo. Eu tô ótima de legume. Eu gosto de quiabo também. De quiabo. Babado ou não? Eu como não como carne, eu como muito vegetal. Eu gosto muito de saladas, de frutas, né? Não sou muito o único alimento que eu como que tem proteína é ovos, né? Mas agora você me trouxe uma curiosidade. É vegetariano, mas por quê? Não, você eu que não sou quis? vegetariano. Não sou vegetariano. É que nem o cara, ele pode gostar de jogar bola, mas ele tem que torcer com um time, né? Você só não gosta de comer carne. Não é uma coisa que te faz bem a digestão. Eu deixei aos 33 anos. E não te faz falta? Nunca fez. Mas teve algum motivo para deixar a carne de lado? Eu sou espiritualista, né? Eu sou espiritualista. E essa coisa da carne, você fica muito animal, né? Você se sente muito animal. E a carne é de difícil digestão, né? Você come uma carne, você fica aí 4 dias com isso aí, né? Fazendo dentro do seu estômago, né? Então, só de você sentir isso aí, você se sente mal, né? Agora, Jorge, dos 7 filhos, a única que seguiu a carreira de música, de cantora, é a Ana Maria, que é a Ana Moreno, né? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver. Você que incentivou ela ou não? Como que foi a entrada dela? Nós temos os dons, né? Né? Você, por exemplo, tem o dom de jornalista, tem facilidade para falar, né? E tem pessoas que não sabem falar nenhum nome dele, né? Não conseguem falar, né? E eu, no meu caso, por exemplo, no caso da Ana Maria, por exemplo, ela já nasceu, muito embora ela tenha nascido no meio de músico, mas ela também já veio com esse dom, né? Tanto é que ela arrastava um violãozinho no quintal de casa
Ela arrastava o violão e pegava, e aprendeu a fazer muita coisa no violão sozinha, né? Sem ninguém ensinar, né? De família. Dom de família, né? Dom de família. Dom né? de família. Meu pai já tocava, meu tio Armando tocava também, o meu tio João também tocava, né? A minha avó cantava em coral, a minha avó paterna, né? A minha avó Benedita cantava também, né? Ela tinha uma musiquinha que ela cantava assim: mulher marvada, sem coração, depois do bichinho morto, pega e joga no chão. Qual que é a melhor lembrança da sua vida? Minha mãe. Sua mãe? Ela cantava? Mamãe cantava e eu acompanhava no violão. Ela pegava o caderninho dela de música, né? E nós sentávamos lá na cozinha e ela cantava e eu acompanhava. Que música que ela mais gostava de cantar? Ela tinha uma marchinha que ela cantava, eu vou cantar só a música. Memória, não? Mamãe, me lembra aí. Era engraçado, né? Eu sou de Cruzeiro e ela cantava uma música assim: Cruzeiro, terra dourada, larara, larirarira, larira, larirarira, larirarira, larirarira. O nosso tempo já acabou, porque passa muito rápido. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de responder? Eu tenho tantas coisas que é engraçado que a gente só lembra depois, né? Na hora que você falar, você não lembra, né? Mas só pelo fato de eu estar aqui junto com vocês aqui, para mim já é uma grande satisfação. Eu gosto muito das pessoas, né? E cada vez que a gente tem uma oportunidade de estar com mais pessoas que a gente não conhecia antes, mas que a gente fica conhecendo na hora e se tornam amigos da gente, né? A gente lembra deles com saudade e com alegria. Jorge, obrigada, viu? Obrigada por me receber aqui no Vicentino Aranha, por ter vindo aqui ao nosso encontro, na sala que leva seu nome. Foi uma satisfação, viu? Eu que agradeço. Muito. E agradeço você também, mas espero você no próximo programa. E é claro que a gente vai terminar com uma palhinha. Toca o carinhoso? Vou tocar. Olha, eu vou pedir para vocês, já desculpa se não sair bem ao gosto de vocês, hein? Muito bem. Eu ia tocar uma composição minha que tem o nome de Beleza. É o meu neto que pegava o telefone e dizia beleza, beleza. Então eu botei o nome nessa música.
Bravo! E com muita beleza, a gente encerra o Entrevistas de hoje. Tchau, tchau!